Pelo sinal da Santa Cruz, livrai Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 19 de maio de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, qual fazemos leitura diária da Palavra de Deus. Hoje, o capítulo 38 do livro do Êxodo. Já vamos clamar sobre nós, sobre esse momento, com a palavra, a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 38 do livro do Êxodo. Fez o altar dos holocaustos de madeira de acácia. Seu comprimento foi de 5 côvados. Sua largura de 5 côvados era quadrado, e sua altura de 3 côvados. Em seus quatro ângulos pôs chifres que faziam corpo com o altar, e cobriu-o de bronze. Fez todos os utensílios do altar: os cinzeiros, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros, tudo de bronze. Fez no altar uma grelha de bronze, em forma de gelosia, que colocou embaixo, sob o rebordo saliente do altar, até a metade de sua altura, para os 4 cantos da grelha de bronze. Fundiu 4 argolas destinadas a receber os varais. Fez os varais de madeira de acácia, revestidos de bronze. Introduziu-os nas argolas ao longo do altar, para poder transportá-lo, e fez o altar oco de tábuas. Fez a bacia de bronze e seu pedestal de bronze, com os espelhos das mulheres que faziam o serviço à entrada da tenda de reunião. Depois fez o átrio do lado meridional. Ao sul, fez cortinas de linho retorcido numa extensão de 100 covados, bem como 20 colunas sobre 20 pedestais de bronze. Os pregos das colunas e suas vergas eram de prata. Do lado norte, as cortinas tinham 100 covados de extensão, e havia 20 colunas com seus pedestais de bronze. Os pregos das colunas e suas vergas eram de prata. Do lado do ocidente, elas tinham 50 covados, com 10 colunas, e seus 10 pedestais pela frente do lado oriental. 50 covados. Havia de um lado 15 covados de cortina, com 3 colunas e 3 pedestais, e do outro lado, isto é, de um outro lado da porta do átrio, 15 covados de cortinas, com 3 colunas e 3 pedestais. Todas as cortinas do recinto do átrio eram de linho retorcido. Os pedestais das colunas eram de bronze. Os pregos das colunas e suas vergas de pratas, e seus capitéis recobertos de prata. Todas as colunas do átrio eram ligadas entre si por vergas de prata. A cortina da prata do átrio era uma obra bordada de púrpura, violeta, escarlate, de carmesim e linho retorcido. Seu comprimento era de 20 covados e tinha 5 covados de altura, segundo a largura das cortinas do átrio. Suas 4 colunas e seus 4 pedestais eram de bronze, os pregos e as vergas de prata, e seus capitéis, revestidos de prata. Todas as estacas para o tabernáculo e para o recinto do átrio eram de bronze. Eis a soma dos materiais utilizados para o tabernáculo do testemunho, soma feita por ordem de Moisés e aos cuidados dos levitas.
sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés, com a ajuda do Oliabe, filho de Aquisamaque, da tribo de Dan, perito em escultura, em invenções e em bordados de púrpura, violeta, escarlate, de carmesim e linho fino. Total do ouro utilizado para todos os trabalhos do santuário, o ouro das ofertas subiu a 29 talentos e 730 ciclos. Ciclo do santuário. A prata recolhida dos membros da Assembleia que foram recenseados elevou-se a 100 talentos e 1775 ciclos. Ciclo do santuário. Isso vinha a ser uma beca por cabeça, ou seja, meio ciclo, peso do santuário. De todos os que foram recenseados de idade de 20 anos para cima, ou seja, de 603.550 homens, os 100 talentos de prata serviram para fundir os suportes do santuário e os da cortina. 100 pedestais para os 100 talentos, ou seja, um talento por pedestal, com os 1775 ciclos. Fizeram-se os pregos para as colunas, o revestimento dos capitéis e as vergas de junção. O bronze das ofertas subiu a 70 talentos e 2.400 ciclos. Com ele fizeram-se os pedestais colocados à entrada da tenda de reunião, o altar de bronze com sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar, os pedestais do recinto e da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do recinto do átrio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus abençoe meu irmão, Deus a abençoe minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.